Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Que todos estejam bem e que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça com cada um de nós. Iniciamos este culto em nome de Jesus. A provação é a hora quando nossa fé é testada. Nos tempos difíceis, podemos abandonar Jesus ou continuar crendo nele. A provação mostra se o nosso amor por Jesus é verdadeiro ou uma atitude egoísta e interesseira. Ninguém gosta de passar por provações, mas esses momentos ajudam a amadurecer e a fortalecer a nossa fé. Quem já superou uma provação encontra mais força em Jesus. O sofrimento não dura para sempre e um dia receberemos a recompensa por resistirmos à provação. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, nos diz que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando enfrentamos batalhas e perseveramos, Deus trabalha no nosso caráter,
a fé e a esperança crescem no nosso coração. Quando temos a atitude correta frente às provações, os desafios na nossa vida nos ajudam a ganhar maturidade. Assim, se estivermos passando por aflições, não podemos desanimar nem desistir. Esse foi um breve resumo do que Deus tem para falar conosco hoje. Por isso, você aí que está assistindo, ore comigo para que Deus use a minha vida e para que o Espírito Santo me capacite e fale aos nossos corações nesse dia. Então, eu peço que onde você estiver, pare um minutinho e ore também. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, por mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti na Tua presença para trazer a Tua palavra, para falar dela. Senhor, suplico de Ti que o Senhor me capacite, que me use, Senhor, como um vaso em Tuas mãos e que essa palavra possa chegar nos corações aflitos e trazer paz a cada um deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu lhe peço que o Senhor continue conosco, fica conosco, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, ó Deus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Porque Deus é Deus. Provisões nas dificuldades. Romanos capítulo 8, verso 28.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todos nós passamos por provações. Todas as vezes que somos provados, a primeira sensação é de desorientação. Olhamos e parece que perdemos o rumo de nossas vidas. E nos consolamos com as frases que ouvimos das pessoas dizendo: Deus tem propósitos, ou os planos de Deus não são os nossos. Mas hoje, nessa mensagem, vamos explorar e tentar entender o texto que acabamos de ler, e que diz que todas as coisas que acontecem com os servos de Deus, de alguma maneira, contribuirá para a nossa vida pessoal, ou para a vida familiar, ou alguém em especial será favorecido, ou para que outras pessoas sejam salvas. Na Bíblia, se formos pesquisar a fundo, encontramos muitas coisas que aconteceram com os nossos irmãos do passado e que foi difícil para eles compreenderem esses acontecimentos. Vamos ver agora duas situações de acontecimentos ruins que produziram bons resultados. No livro de 2 Reis, capítulo 4, nos versículos de 8 ao 37, vamos ter como exemplo o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, em suas viagens, ele gostava de estar com pessoas, conversar com pessoas, se alimentar com elas. E foi em uma dessas viagens que uma mulher rica, que não sabemos o nome, mas que morava na cidade de Sunem, que ficava perto do Monte Carmelo, ficou conhecida como Sunamita. Sempre que o profeta passava por ali, ele parava na casa da Sunamita. Foi então que ela e seu marido tiveram a ideia de construir um quarto para o profeta. Assim, todas as vezes que viesse, tinha um lugar só para ele ficar. E não construíram um cômodo qualquer. Tinha mesa, cadeira, cama, candeeiro. Um dia, o profeta quis recompensá-la pela hospedagem e pelo quarto. Mas ela nada queria. Ela tinha prazer, a satisfação em receber em sua casa um homem de Deus. O servo de Eliseu, Geazi, disse: olha, ela não tem filhos e seu marido é velho. Mandou que a chamasse, e o profeta Eliseu disse a ela que a um tempo determinado ela abraçaria um filho. Passou-se o tempo, o filho nasceu, o filho cresceu e estava com seu pai no campo. Quando o menino passou mal, com muita dor de cabeça, talvez estivesse ficado muito tempo no sol, levaram até a sua mãe, e ele morreu no colo da mãe. A mãe pegou o menino, já sem vida, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, o profeta Eliseu. Fechou a porta e saiu. Ela chamou o marido e disse: arrume uma jumenta e um de seus moços, porque vou à procura do homem de Deus. E o marido questionou: por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Essa mulher passa uma confiança muito grande, sem desespero, sem murmúrios, sem revolta. Pelo contrário, disse ao marido que tudo estava bem, e o filho morto. Partiu então a Sunamita em busca de uma solução junto ao homem de Deus. Por outro lado, essa história mostra que nós que também servimos ao Senhor, estamos sujeitos a ter grandes problemas também.
O profeta Eliseu foi pego de surpresa, com tamanha fatalidade. Deus não havia revelado para ele o fato. E repentinamente, o profeta foi obrigado a lidar com uma situação inesperada. A mãe, aos seus pés, amargurada, questionou o profeta sobre a promessa que ele fez acerca do menino. A mulher disse: pedi eu ao Senhor algum filho? Isso nos ensina que nós, crentes em Cristo, podemos passar por situações como a da sunamita. Foi Deus quem deu, foi Deus que tirou, ou estamos recebendo uma cobrança. São as adversidades da vida das quais nós estamos sujeitos. Mas o profeta Eliseu nos deu um grande exemplo de confiança e de persistência na oração. Então, o profeta foi até a casa da mulher, entrou, fechou a porta, deitou sobre o menino para aquecer o corpo dele e orou. Não houve desespero. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Em Filipenses 4 e 6, diz: não estejai-vos inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Quando Deus permite um problema grande, uma doença ou uma pandemia, como estamos vivendo atualmente, o seu propósito é nos ensinar, de alguma forma, a confiar nele. O menino reviveu, às custas das orações do profeta Eliseu. Talvez não conseguimos entender o motivo das nossas provações atuais, mas certamente elas cooperam para o nosso bem. Deus é magnífico. Olha o que aconteceu com a mulher sunamita. O profeta avisou dos 7 anos de seca, que era para ela buscar ajuda junto aos filisteus. No livro de 2 Reis, no capítulo 8, dos versos 1 ao 6. Passando os 7 anos, ela voltou e não encontrou suas propriedades, suas terras, tudo havia sido confiscadas. Saiu a clamar ao rei e teve uma grande surpresa. Quando encontrou o servo do homem de Deus falando com o rei, e o rei era Ben-Hadad, o rei pede a Geazi com que contasse os milagres do profeta. E contando que havia vivificado o morto, aparece ali a própria mãe e o filho. E eis que ela confirma o milagre ao rei. E o rei restituiu todos os seus bens, não só os bens que ela havia perdido, mas desde o dia que ela saiu da sua terra, durante 7 anos, todos esses bens foram então restituídos. Além de não entendermos os propósitos de Deus em nossa vida, ainda corremos riscos de questionar a Deus. Um outro exemplo de como lidar com dificuldades que aparecem é a experiência que o apóstolo Paulo viveu na ilha de Malta. Isto está registrado no capítulo 28 de Atos. Paulo havia sido preso, mandado para a Itália junto com os outros presos de navio. Foi uma viagem difícil, com muitas tempestades e com ventos contrários. Depois de alguns dias navegando, o navio encalhou. E este navio estava levando 276 pessoas para Roma. Os soldados planejaram matar todos os prisioneiros, inclusive Paulo. Mas Paulo conversou com o centurião Júlio da corte Augusta, que impediu que os soldados matassem os prisioneiros. E todos saíram e foram
para a terra, nadando e em cima de tábuas. Lucas, o autor do livro de Atos, conta que os habitantes da ilha de Malta receberam os náufragos com muita hospitalidade. Chovia muito e fazia frio. Paulo, então, com a intenção de aquecer as pessoas, fez uma fogueira. E quando pegou os gravetos, uma cobra o picou. E observe que quando nós nos colocamos à disposição de Deus para levar a palavra, tudo pode acontecer. Paulo ia pregar a palavra em Roma, mas sabe quando o inimigo de Deus tenta atrapalhar? Então, a cobra picou a sua mão. Ficou pendurada com as presas cravadas em sua mão. E os moradores da ilha, chamados bárbaros, para eles isso era azar. Tipo, não morreu no navio, morrerá aqui. No versículo 4, diz assim: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo sabia se portar diante de uma situação problemática. Um homem de Deus como Paulo e como nós, não se pode entrar em desespero na hora da provação. O apóstolo Paulo permaneceu em paz. Filipenses 4, e o verso de número 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus fez a sua parte, e o veneno da víbora não surtiu nenhum efeito. A ilha de Malta fora visitada pelo poder de Deus, graças ao naufrágio e à adversidade que Paulo passou. O evangelho de Jesus chegou aos nativos. Como vimos nas duas histórias, tanto a do profeta Eliseu e a da viagem de Paulo, concluímos que houve muito sofrimento e até mortes. E nos dois casos, em primeiro momento, parecia não haver possibilidades de terminar em coisas boas. Assim acontece conosco nos dias de hoje. Temos sofrimentos, provações, mas como servos de Deus, precisamos viver a provisão. Você conhece a história da pérola? Vou contar para você como uma pérola verdadeira é produzida. A ostra é um molusco que tem uma casca ou uma concha muito dura e que não permite a entrada de seres estranhos. E é por isso que esse fenômeno é muito raro. Apenas uma em cada 10.000 ostras acontecem. Pérolas são produzidas da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra as células do nácar, começam a trabalhar. Cobrem o grão de areia com as camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Um grão de areia provoca muita dor e sofrimento. Como resultado, uma linda pérola de grande valor vai se transformando. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Não é diferente em nós. Quando passamos por provações, é que produzimos o melhor de nós. As adversidades nos moldam, nos amadurecem e nos aproximam de Deus. Não conhecemos os propósitos de Deus. Talvez morramos sem entender os porquês. Mas Deus sabe, e por isso não podemos e nem devemos desanimar. Confiar sempre e ver as possibilidades nas provisões de Deus é o que nós temos que fazer e é o que nós devemos fazer em todo o tempo.
Que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu, você que ouviu nesta noite, possa ser grandemente abençoado também. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar e esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo sem me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu
grande o amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Agora vamos finalizar o culto de hoje fazendo uma oração de agradecimento a Deus pelas provisões, pelo sustento, por nos guardar, amparar e nos dar a paz que não entendemos, mas que protege as nossas mentes e corações. Você que está aí, ore comigo também. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, por mais uma vez nos colocamos agradecidos a Ti por essa oportunidade que tivemos de estar na Tua presença. Senhor, aceita a nossa gratidão, nosso louvor. Aceita, Senhor Jesus, que o nosso coração, que possa estar limpo, Senhor Jesus, que possa estar preparado, Senhor, para ouvir de Ti todas as vezes que o Senhor falar conosco, Pai. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que ouviu. Abençoe aqueles que necessitam de Ti, que estão esperando, Senhor Jesus, uma bênção especial. Abençoa aqueles que estão enfermos, que precisam de Ti, que estão com o coração aflito, que precisam muito de Ti, Senhor Jesus. Abençoe a cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece as pessoas, conhece todos as dificuldades e as adversidades que cada um deles estão passando. Senhor, atenta, Senhor, o seu ouvido às nossas orações, ó Pai, e que nós te pedimos e suplicamos, Senhor, que o Senhor permaneça com todos eles e com cada um de nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós somos agradecidos a Ti, ó Pai. Amém. Agora seremos despedidos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.